Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGFF, fundo de fundos da CSHG, que na verdade agora é Pátria, né? Inclusive eles mudaram já o nome do fundo, mais um mês acompanhando ele. Inclusive o mês passado eu juntei ele com outro fundo, mas desse mês eu decidi fazer o vídeo dele sozinho. Vamos lá, mais um mês acompanhando o HGFF. Aqui hoje é Pátria Imobiliário FOF, então já alterado o nome. Lembrando até que eu comentei com vocês que, se eu não me engano, acho que o primeiro que alterou foi o HGRU, inclusive por causa da emissão, mas agora todos estão indo, só acho que o HGLG que ainda não mudou. Mas vamos lá, cota de mercado 83, tá com desconto em relação à cota patrimonial, e aí cabe você que está me assistindo decidir se esse desconto ele é considerável pelo preço, pelo valor que ele está pagando. Se a gente for pegar aqui, tá dando mais ou menos 0,9, 0,885 de rendimento mensal. Como eu falo para vocês, eu não sou muito fã de FOF, mas o FOF, na minha visão, são dois bons motivos para você acompanhar FOFs. O primeiro é a questão de ele estar sendo negociado abaixo do valor patrimonial e você tem um investimento tático que é ganhar com essa valorização, mas não para carrego, e vocês vão ver o próprio rendimento dele mostra isso, né? Vocês vão ver lá na frente, ele próprio mesmo coloca o gráfico e vocês vão ver que ele não traz retorno no longo prazo. E outra questão é o quanto ele está pagando de rendimento e quanto ele está custando. É aí que vocês têm que decidir se esse rendimento, se a gente for pegar hoje, ele está em 86,80, ou seja, já subiu, inclusive, em relação ao que ele fechou no final de final de junho. E aí cabe a você decidir se existe vantagem, né? Se é vantajoso você pegar um fundo pagando 70 centavos e você pagando 85, 86 reais. Obviamente não é recomendação. Aliás, se você tiver interesse em ter o meu relatório, seja membro Plus do canal. E eu não sei se vocês viram, eu criei um membro novo aqui, que é o membro Star, que é aquele membro, é um valor um pouco mais caro de assinatura, mas tô criando um grupo seleto para eu fazer análise de carteira uma vez por mês para esses membros, né? Então já tem alguns membros, né? A gente vai fazer um encontro via Zoom ou via Meeting, onde eu vou analisar a carteira e auxiliar nos aportes de todos os meses, um encontro por mês. Beleza? Então, agora entrando aqui no próprio ativo, na parte de comentário de gestor eu deixo para lá, porque a gente já falou bastante, sobre o HGFF, e é aí que eu falo que, na minha visão, é o segundo ponto que é importante de vocês acompanharem os FOFs. Principalmente os FOFs como o HGFF, que informa que movimentação que ele fez. Isso é muito importante até para você trazer isso para sua carteira. Por que o fundo está fazendo esse tipo de movimentação? Ele está enxergando e eles têm muito mais informação que a gente. Então isso é importante, olha só. Diminuição da posição de lajes corporativas, considerando tanto o risco específico da posição, quanto a nossa alocação setorial superior ao IFIX atualmente. Então a gente já vai falar, eles falam qual é a posição, qual é o fundo, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Incremento de uma posição específica no segmento de agências, tendo em vista o provável incremento de rendimentos e destrava de valor, fruto de alienações de ativos já anunciadas e potencial para alienações futuras. Olha só que legal. Aqui ele está comentando que ele está investindo num fundo que a gente já vai ver qual é, investindo num fundo de agência bancária já pensando no seguinte, a gente já sabe que os fundos de agência estão vendendo as agências, vende o RVBA, por exemplo. Então eles já estão falando, eu vou investir agora sabendo que eles vão vender essas lojas e eu vou ganhar o lucro dessas vendas. Essa é a ideia do HGFF. E redução de posições detidas em fundos de fundos, conforme inclusive isso eles colocaram no relatório passado. Sobre os rendimentos do fundo, gerou 60 centavos por cota e pagou 70 centavos, né? Eles usaram reserva, mas o fundo está bem tranquilo em reserva, mas mostrando mais uma vez que quando ele não tem, e olha só, que o resultado dele foi incremento de receitas financeiras devido à maior parcela em caixa e diminuição de receitas não recorrentes, ou seja, não houve ganho de capital. E aí a gente vê nitidamente que para ele manter patamar que ele distribui, sem usar reserva e sem ter ganho de capital, ele não consegue gerar isso de recorrente. Isso eu venho falando isso há muito tempo para vocês. Bom, vamos lá, aqui aquilo que eu sempre coloco dos FOFs, né, que é aquela viagem que eles sonham, né, que eles colocam, que é a potencial de valorização do ativo, não só
somente em relação ao preço ou valor patrimonial dele, mas dentro dos fundos que tem dentro dele, ele considera essa potencial valorização de 19%. Nem vale a pena falar. E aqui, as movimentações. Isso aqui eu gosto muito do HGFF, ele é um dos poucos que fala sobre as movimentações do mês, né? Sobre as movimentações que ele faz e cita os fundos. Eles compraram o TVRI, que é o fundo de caixa, de agência bancária. E eles colocam aqui que a ideia é eles estão comprando, mas já com o viés tático de vender, né? Inclusive eles colocam aqui primeiro incremento de rendimento na parte recorrente e a destrava de valor, tendo em vista as alienações dos ativos do fundo que vem realizando, bem como seu potencial de alienação futura. Enxergando que os fundos de caixa, de agência bancária, a tendência é ir limando os ativos do portfólio, exatamente porque a gente sabe que as agências físicas elas estão reduzindo bastante. Então essa foi a visão da gestora. Venda parcial do GTWR, que é um fundo de lajes, e aqui eles estão muito mais relacionados a esse ativo específico, porque ele já anunciou que vai ter revisional no final do ano e a revisional provavelmente revise o contrato para baixo, diminua a posição, o valor do aluguel recebido. Se você é cotista do GTWR, eu não acompanho esse fundo aqui, mas tenha em mente isso, e aí é uma posição para você vender ou não. A grande questão é a seguinte, tanto o HGFF quanto o HFOF, se eu não me engano, tem esse fundo. O HGFF vendeu. Tá vendendo. O HFOF eu não me lembro, eu acho que ele não tá vendendo. Então, aí cabe a você decidir, se você é cotista do GTWR, se vale a pena você vender ou não. O que o HGFF enxergou, eles estão vendendo. E também venda dos FOFs que eles têm em carteira, o RBFF, o BCIA e o XPSF. Bom, aqui o resultado, veja que ele é muito parecido com o mês passado, gerou um resultado um pouquinho menor, muito mais em função da receita de fundo imobiliário também, que foi menor nesse mês do que do mês passado, a gente já viu os motivos, mas vejam, ele tem uma reserva tranquila, né, 78 centavos, ele tem praticamente quase uma cota de reserva, mas veja, ela vem caindo, né, ele precisa, aqui que é nítido a dependência do ganho de capital para o fundo performar. Ele precisa, toda vez que ele gera ganho de capital, ele acumula, e aí ele vai usando, e quando ele não tem mais uma que ele acumula, e sempre que ele não tem ganho de capital, ele usa a reserva. Então, FOF é um fundo extremamente dependente de ganho de capital. E aqui, o gráfico que eu falei para vocês, que mostra que nitidamente, no longo prazo, o CDI traz mais resultado do que o FOF. Então, esse é o ponto aqui. O fundo com poucos cotistas, né, 16 mil cotistas. Aqui eu sempre falo, eu gosto muito desse gráfico de distribuição dele. Aqui a parte do patrimônio, ele tem um pouquinho de CRI, um pouquinho de renda fixa. Aqui a alocação do ativo, ele diminuiu, como a gente falou, inclusive, ele até cita que a diminuição de alocação, ou seja, aumento do caixa, aumentou a receita financeira do fundo. E aqui é um ponto interessante para vocês verem como que mais um motivo para mostrar que o FOF ele não traz retorno maior do que o CDI. Por quê? Se ele tem o dinheiro, uma parte do dinheiro dele alocado em caixa maior, e eles usam isso como inclusive um ponto de aumento de rendimento, seria melhor vender tudo e aplicar no caixa, né? Aplicar no CDI, entendeu? Então por isso que ele precisa fazer ganho de capital. Eu não sou fã de FOF, mas acho que vocês estão cansados de saber disso. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi mais um mês a gente acompanhando aí o HGFF, mais um FOF aí. Esse mês eu resolvi fazer ele separado, exatamente por causa dessa questão que eu queria focar nesses ativos que ele vendeu, nessas negociações. Eu acho que é importante vocês acompanharem isso isoladamente. Beleza, pessoal? Então eu espero vocês no próximo vídeo.